Afetos como amor, alegria, segurança, nostalgia, ciúme, medo. Afetos como mortificação, dor, pesar, estranhamento e muitos outros circulam em nós o tempo todo. São delicados demais, muito sensíveis e podem ser provocados ou alterados por qualquer leve sopro de uma palavra, de um fato, uma ideia. Com as palavras, nós podemos ativar afetos que ninguém deseja, aqueles que são negativos, ou podemos destruir afetos positivos. Mas podemos consolidar valores, crença, identidade, resultando em mais afetos desejáveis. Com as palavras, nós podemos consolidar afetos como alegria, paz, segurança, amor. Somos humanamente vulneráveis aos afetos e as palavras têm um poder imensurável nesse processo. Seja bem-vindo a este podcast. Meu nome é Sóstenes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. O que temos provocado nas pessoas? Você presta atenção nisso? Nossas palavras, gestos, o semblante, ações ou omissões, silêncio ou suspiros, comunicam o tempo todo e afetam as pessoas. Uma outra pergunta: o que os outros têm provocado em você? Não podemos controlar o que o outro fala ou faz, mas podemos cuidar e não deixar que alguém gere em nós afetos negativos, que acabam exigindo danosas autodefesas do ego. Podemos filtrar o que ouvimos de forma sábia. Todos esses sentimentos afetivos estão presentes nos diálogos positivos ou diálogos negativos, inclusive nos diálogos conosco mesmo. A autopercepção e o autoconhecimento são fundamentais na comunicação de excelência e dependem do entendimento que temos sobre as autodefesas do nosso ego. Isso é fundamental para uma boa gestão da comunicação, seja a comunicação interpessoal ou a intrapessoal, que é conosco mesmo. Nosso ego se defende das pulsões consideradas perigosas, e essas operações defensivas resultam em elementos ativos na comunicação. Achamos que alguém está nos atacando e então levantamos autodefesas. Existem autodefesas maduras: altruísmo, antecipação, ascetismo, humor, sublimação. Autodefesas maduras que sempre podem gerar frutos bons, frutos desejáveis. Existem autodefesas neuróticas: deslocamento, repressão, isolamento, recalque, racionalização, minimização e outras loucuras que nem vemos que usamos em certas circunstâncias. Eu acho que ouvi alguém dizer aí, eu não. Já seria uma autodefesa levantada. Existem também as defesas imaturas, como encenação, bloqueio, introjeção, fantasia, somatização, regressão e ainda as autodefesas narcisistas, que são separação, projeção, negação, distorção, onipotência. As livres associações que uma pessoa faz frente ao processo comunicacional resultam nos comportamentos sociais com seus desdobramentos e realimentações. São as resistências do ego, com suas ações defensivas, que deixam explícito o comportamento de alguém diante de outra pessoa, principalmente nos diálogos.
Gregory Bateson foi um linguista, semiólogo e antropólogo inglês. Ele faleceu em 1980 e deixou uma série de estudos e ensinos sobre comunicação. Ele fala que, em qualquer comunicação que considerarmos, seja a transmissão de impulsos nos neurônios, ou seja, a transmissão de palavras em uma conversa, é evidente que cada mensagem em trânsito tem dois tipos de significado. Por um lado, a mensagem é uma declaração ou um relatório sobre eventos em um momento anterior. E, por outro lado, é um comando, uma causa ou estímulo para eventos em um momento posterior. Isso significa que o que recebemos na comunicação busca mostrar algo e, ao mesmo tempo, produz reações em sequência. No meio desse processo, precisa haver uma ponderação sábia, uma prudente avaliação dos elementos que as nossas autodefesas sempre adicionam diante do que ouvimos ou diante do que falamos. As lentes e filtros que temos precisam ser questionados antes de definirmos qual ideia armazenaremos a respeito do que ouvimos e quais palavras usaremos na continuidade de um diálogo. Gente, as conversas acontecem de forma natural, sem um cenário todo elaborado, como que pisando em ovos. Não, ninguém pode ser formal o tempo todo ou cheio de critérios para falar. Mas neste podcast nós vamos dedicar um tempo para aprender e, aos poucos, naturalmente, inserir nos nossos relacionamentos interpessoais elementos conscientes que aprimoram a comunicação. Eu quero trazer, então, alguns exemplos das manifestações das autodefesas do ego que estão presentes em todo o tempo, inclusive durante os diálogos. Imagino que você vai se lembrar de algumas delas, principalmente daquelas que fazem parte das suas experiências com alguém ou consigo mesmo. Recalque ou repressão. Recalque ou repressão é o processo de manter no inconsciente certas ideias, certos sentimentos, desejos que a gente não quer admitir e que podem dar origem a graves distúrbios. O recalque precede a maioria das outras autodefesas. A pessoa tenta esconder na mente as informações que não agradam. É como uma janela secreta. Aquilo que é penoso, ele recalca. O que não foi resolvido ou aquilo que é desagradável, ele esconde. No diálogo, fica impossível chegar a um resultado positivo, porque uma janela secreta está sempre guardando intenções ou guardando informações. Isso acaba se desdobrando em outras reações, quase que num processo sem fim. Regressão. Regressão é o retorno a um estágio anterior. A pessoa, em situações de estresse ou conflito, recua, foge, dissimula, grita, chora, vai embora, não conversa mais. A ansiedade e a angústia forçam o indivíduo a usar o recurso de regredir aos estágios anteriores que parecem oferecer mais proteção. Infantilizar as coisas é um dos exemplos de regressão. Se o choro resolvia antes, o indivíduo agora chora. Quando chega a pressão, acontece uma desestruturação, seja de sentimentos ou do comportamento, então a pessoa recorre a um artifício, como chorar, ou então acusar. É uma alternativa para ela se livrar de alguma pressão. Você já viu isso na conversa com alguém? A formação reativa. Formação reativa é o oposto do desejo recalcado. Aquilo que foi reprimido será recompensado por algo exatamente o contrário. Se há uma vontade de se exibir, por exemplo, o indivíduo recorre a um pudor acentuado. O desejo censurado será sempre substituído por uma ação contrária, uma atitude que parece ser aceitável. Você já ouviu alguém dizer, ou quem sabe gritar, "Ah, é? Então te ajudo mais. Você vai viver comigo."
O indivíduo fica tentando cobrir algo que reconhece como indevido com palavras e atitudes contrárias. Alguém muito corajoso, muito falador, ameaçador, talvez esteja escondendo medos e frustrações. Alguém que não sabe dizer não, diz um sim, parecendo positivo, mas que esconde fraqueza. Há também o isolamento. O isolamento é um mecanismo de defesa do ego em que o indivíduo tenta impedir o contato direto com aquilo que ele quer, precisa, lhe é conveniente ignorar. Ele não associa o pensamento ou o comportamento a outros elementos da sua existência ou a outros elementos dos seus próprios pensamentos. Vai dando voltas, não responde, não fala, desconversa. Existe também a anulação. A pessoa busca apagar ou invalidar pensamentos, palavras, gestos ou atos que carregam significados desafiadores. O indivíduo nega a realidade exterior e a substitui por uma ficção, por fantasia. Pensamentos, palavras, gestos e até mesmo atos passados são vistos como se nunca tivessem acontecido. Aquilo que é contrário, invasivo, indesejado, é substituído por fantasias. É o exemplo do ladrão que jura não ter feito nada. Eu juro, não fiz, não fui eu. Recusa-se a aceitar a realidade. Na anulação, para não sofrer consequências, a pessoa nega a realidade. Imagina isso no diálogo, na conversa, numa discussão. Projeção é o mecanismo defensivo em que uma pessoa projeta os seus conflitos, suas frustrações em outra pessoa ou em outras pessoas. Talvez projete até mesmo no ambiente onde vive. As acusações em um diálogo procedem dessa autodefesa. A pessoa avalia as coisas ao redor e se comporta em função dos seus próprios interesses. O negativo, reconhecido em si, é transferido para o outro. Transfere-se responsabilidade, transfere-se culpa. Por que você está me olhando assim? A própria insegurança de uma pessoa é projetada no outro. A desconfiança que eu tenho, penso que o outro é que tem. A cobrança que eu faço, penso que os outros estão fazendo. Muitas vezes, na projeção, a pessoa atribui ao outro as palavras, os pensamentos que tem. E se forem palavras, sentimentos, pensamentos que ele considera indevido, mas estão lá dentro de si, aí é que ele projeta mais ainda no outro. Foi você quem disse isso. Você que está querendo. Te conheço. Deslocamento. Deslocamento lembra um pouco a projeção. É a tendência comportamental em que a pessoa coloca em segundo plano coisas importantes. Ele não quer ouvir, ele não quer encarar, então produz ataques. O indivíduo, geralmente com raiva, afrontado, projeta o sentimento em alguém inocente. Rejeição. Rejeição é outra autodefesa e é uma reação muito comum. A gente vê sempre. Não aceitamos o que ouvimos, então revidamos, desqualificamos, desacreditamos a fala do outro, transformamos aquilo em brincadeira, adicionamos piadas, expressamos indignação. Você está brincando. Não é possível que você está me falando isso. Tô nem aí. Não vou aceitar isso. Não vou te ouvir. Eu quero ainda mencionar mais uma autodefesa, a racionalização. O indivíduo justifica um determinado comportamento ou assunto tentando utilizar motivos que não os reais. São desculpas para os erros.
Um remorso passa a ser explicado, a falha passa a ser minimizada. É a busca por uma explicação coerente, lógica, aceitável, que minimiza os motivos verdadeiros que estão escondidos, estão em janelas ocultas. Isso tensiona e impossibilita a boa comunicação. Eu e você não vamos ter um momento científico, analítico, em meio aos diálogos, principalmente quando eles ficam tensos. Nós não vamos trabalhar friamente para identificar as autodefesas e aí buscar uma atitude adequada. Não. A intenção, ao te apresentar alguns exemplos de autodefesas do ego, não é nos tornarmos analistas. A verdade é que, quando começamos a discernir o universo fluente da comunicação, como que um radar passa a funcionar em nós. Nos diálogos, passamos a ter mais sensibilidade, mais prudência. É um primeiro passo maravilhoso para o autoconhecimento, conhecimento do outro ou das circunstâncias da comunicação, para discernimento e para uma elaboração mais eficiente dos diálogos, da fala. Passamos a ouvir, pensar e aprender antes de falar. Perguntamos a nós mesmos: por que essa palavra ou a fala do outro produziu em mim tais reações? Ou então passamos a perguntar a nós mesmos: quais reações eu devo estar produzindo no outro com essas minhas palavras? Acionamos o autoconhecimento, mas também um discernimento mais preciso do outro e das circunstâncias que envolvem determinado diálogo, aquilo que envolve o processo comunicacional. Podemos afirmar como uma autodefesa que eu não dou conta de controlar as emoções, não dá para ficar estudando esse negócio não. Na hora, a emoção, a conversa, a gente não analisa assim. Porém, por estarmos estudando tudo isso, de boa fé, passamos a adotar algumas pequenas atitudes nobres, excelentes. Damos tempo ao nosso espírito, chance para autoconhecimento, chance para ações frutíferas, eficientes, eficazes na comunicação. Muitas vezes, nem é você que está debaixo de pressão e autodefesas, mas é você que vai identificar isso no parceiro do diálogo e proceder com sabedoria. Olha, nós só estamos começando esta série. Você vai compreender inúmeras questões relacionadas à comunicação, mas que estavam ocultas. Vai experimentar mudanças significativas. Primeiro, leveza no coração, diminuição das aflições, seja nos diálogos, nas tarefas ou nas demandas da vida, mas vai também experimentar mais leveza e frutificação no que deve falar e como você vai ouvir as mais diferentes pessoas, com sabedoria e com um espírito de liderança eficaz. O conteúdo deste episódio nos ajuda a ampliar a forma de ver a comunicação. A essência da palavra comunicação é tornar comum. Tornamos comuns muitos elementos enquanto tentamos compartilhar as mensagens, os dados informacionais. Portanto, queremos tornar comum só elementos positivos, que realmente cooperam para o compartilhar de informações, cooperam para afetos nobres, afetos desejáveis. Na próxima oportunidade de diálogo, com alguém ou com você mesmo, observe as reações, observe os significados adicionados às palavras, aos dados recebidos. E também observe os significados possíveis de serem entendidos com as palavras que você emite. Submeta-os a uma avaliação, considerando que nossas emoções forçam lentes e filtros que podem ser cuidados. Muitas vezes precisam ser vencidos, deixados de lado
eliminados. Ouça novamente. Ouça um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos e, se possível, repita. Na segunda ou terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e frutífero. Você estará treinando o ouvir.